1h19, Eduardo Oineg. Estamos então na ponta da linha com o advogado criminalista Fábio Tofik Simantobi. Fábio, obrigado por atender a gente aqui no Band News no meio do dia. A gente tem a gente discutia na semana passada aqui, e toda hora a gente fala um pouco sobre esse assunto e causa um ruído na sociedade, que assim, fulano de tal cometeu um crime grave, aí ele foi levado para a delegacia, respondeu umas perguntas, pagou fiança e saiu. Atropela, mata, não sei o que, e sai. O sujeito filmou o próprio estupro da neta, aí não sei quem entrou na delegacia, saiu, responde em liberdade. E eu cheguei a dizer que o normal é que as pessoas respondam em liberdade, mas a gente tem coisas que são absolutamente anormais acontecendo, como estuprar a neta, atropelar e matar, etc. E no entanto, a gente disse, bom, vamos conversar com alguém que possa nos orientar, primeiro para entender o seguinte, por que é assim? Quer dizer, as coisas às vezes são porque são, não porque a gente quer que sejam, elas são porque são assim. A gente precisa entender as razões disso. E às vezes elas são assim porque devem ser assim. Então eu queria que você nos dissesse como é que a gente deve entender essa libertação, essa liberdade, essa decisão que muitas vezes a gente toma e que reforça aquelas ideias de a polícia prende, a justiça solta, etc. Então a gente queria te ouvir, pensamos em você para nos orientar. Fábio, muito obrigado por atender a gente. Olá, Eduardo, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Band News. E a pergunta ela é sempre pertinente, o debate sobre isso ele é sempre pertinente. E eu, como advogado criminalista e que envolvido com isso há muito tempo, para mim é sempre um prazer poder debater isso e poder trazer um pouco de como o direito funciona. Porque, infelizmente, o direito, ele às vezes parece muito distante da vontade da população. E isso acaba gerando uma insatisfação. Isso pode gerar, inclusive, uma ideia de que nós deveríamos viver num estado do avesso ao direito, não é? Um estado onde não exista o direito e onde nós possamos fazer o que a gente bem entende e, portanto, deixar o sujeito que a gente quer deixar preso, preso, eventualmente até matar o bandido que a gente quer ver morto. Então, é muito importante trazer essa discussão. Eu, desde logo, até parabenizo você, Eduardo, e a produção pelo espaço que dá a esse tema. É claro que nós não podemos examinar o caso concreto. O advogado, qualquer advogado, ele tem até uma limitação ética para examinar o caso específico. O réu que está em julgamento, porque ele ainda está em julgamento, ele tem direito à presunção de inocência, ele pode ter feito ou não ter feito o crime que lhe está sendo imputado, as provas podem ser vigorosas ou pouco vigorosas. No caso aqui específico, parece que há uma prova bastante importante, não é? E as pessoas muitas vezes não sabem, mas os casos de estupro que, em geral, se tem notícia são esses. É estupro sem violência, eu coloco entre aspas, porque, obviamente, que com qualquer relação sexual com uma criança, ela pressupõe uma violência, ela presume uma violência. O nosso legislador, lá atrás, inclusive, usava a palavra presunção quando a vítima era menor de 14 anos. Eu presumo que há violência. E o legislador atual, ele abandonou essa questão de presunção, ele simplesmente diz que manter relação sexual com menor de 14 anos é crime hediondo, a pena é alta e não tem conversa. Né? Agora, por que um sujeito desse fica solto? Essa é a grande questão. E aí, Eduardo, existem várias razões que podem sugerir, recomendar que mesmo num caso grave como esse, mesmo diante de um cenário que choca, que causa repulsa, a lei permite que este cidadão permaneça em liberdade até o julgamento, até ser condenado. E por que isso? Porque a prisão antes da condenação, no nosso
ordenamento, no nosso sistema constitucional, ela é exceção. A regra é prende depois que condenou. Prende para poder punir. Eu só posso punir depois que eu julgo. Ah, mas a prova é clara, ele foi pego em flagrante. Não há dúvida. Sempre há dúvida. Antes de se ouvir uma defesa, antes de se ouvir as provas que a defesa vai apresentar, antes de se ouvir os argumentos, que podem tanto ser para dizer que o crime não aconteceu, como para dizer que se aconteceu, o autor do crime não é o réu, como para dizer que o réu pode ter alguma doença grave e que sugira um outro tipo de tratamento que não a punição, que não a prisão. Ou seja, há inúmeras questões que podem e devem ser discutidas para que se permita mandar alguém para trás das grades. Vamos deixar de lembrar que a prisão é algo extremamente grave. É manter alguém privado da sua liberdade. E um caso como esse, que são comuns, principalmente nos rincões do país, há ainda uma cultura, né? Existem rincões em que o pai ou padrasto acha e acredita que a iniciação sexual da menina tem que se dar com ele. Existem estudos, e é algo que ainda é bárbaro, né? E que faz parte de uma cultura do país, não estou generalizando, obviamente, mas que existe e não é pouco, tá? No nosso país, eu, como advogado criminal, já vi diversos casos assim. Agora, este sujeito, se ele estiver fora de um ambiente familiar, com uma sobrinha, com uma afilhada, com uma enteada, com uma filha, ele não é um sujeito que vai sair estuprando violentamente na rua. São perfis diferentes. Então, às vezes, uma medida cautelar alternativa à prisão, como a proibição de estar com menores, uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar, nesse caso, é até perigoso, né, se a vítima coabita com ele, mas uma proibição de coabitar com a vítima ou com potenciais vítimas, ou seja, inúmeras alternativas que possam prevenir a prática de novos crimes, porque esta é uma das funções da medida cautelar, e garantir que este réu não vai fugir e que este réu vai comparecer ao processo, não vai atrapalhar o processo, não vai ameaçar a testemunha. Se todos esses elementos estiverem garantidos, não há justificativa para uma prisão preventiva, a menos que se queira dar à prisão preventiva um caráter que ela não tem, que é um caráter de punição, e neste caso de punição antecipada. É difícil entender, porque muitas vezes nós trabalhamos com o fígado, trabalhamos com a emoção, mas o direito não trabalha com o fígado e com a emoção. Aliás, é para isso que ele existe, para que nós não fiquemos à mercê dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da comoção, porque se fosse assim, o direito penal seria praticado com fogueiras, colocando todo mundo no paredão, que a gente não gosta e acha suspeito, o crime mata. Não é assim que funciona. Não, E o juiz... Não, e também, antes de eu passar para Débora Alfano, e também lembrando que o direito, ele tem que valer para as pessoas justamente quando elas são odiadas, né? Porque as pessoas queridas e amadas, para essas você reserva todos os direitos, etc. Mas o difícil é você garantir, é isso. Agora, quando você fala difícil de entender, eu acho que é difícil mais de aceitar do que de entender. Entender você explicou, o duro é aceitar, que é mais complicado. Débora Alfano? Aí eu vou colocar uma faísca nesse ponto que vocês citaram, dizendo que para mim é muito difícil de entender no seguinte sentido. É uma cultura que ainda é predominantemente machista, que muitas vezes age a favor do suspeito e não em defesa da proteção da vítima, né? Quando vocês dizem que, é claro, precisa provar a presunção de que talvez não tenha sido aquele homem, que o crime não tenha acontecido, pode ser que a vítima esteja mentindo. Mas o incômodo é que, na maioria das vezes, pensando em não prejudicar o suspeito, e até essa palavra suspeito, ela é questionada. Até quando a gente usa aqui no jornalismo, né, para nos referir a alguém que não foi julgado ainda, não foi condenado, e aí os ouvintes falam, como assim suspeito? Mas tem a imagem, a pessoa foi flagrada, né? Tem a imagem do homem abusando da criança, por exemplo. Tem a imagem da pessoa. Como ele é suspeito de algo, sendo que tem as imagens que comprovam. Então, até essa palavra ela é muitas vezes questionada.
Então, é essa a minha dificuldade de entender. E aí, Fábio, eu queria te perguntar justamente em relação a essa transformação, porque a sociedade ela está em constante transformação e a gente tem a sensação de que nem sempre o direito acompanha, né? E quando acompanha é numa certa lentidão, num ritmo um pouco mais lento. Existe uma preocupação em rever muitas dessas leis? E se há essa preocupação, o processo, ele é difícil, ele é complexo? Olha, eu não acredito que haja processos para tentar rever isso. Já houve no passado uma lei conhecida e que vocês certamente já devem ter ouvido falar, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei, ela foi editada na década de 90 e ela previa uma série de restrições aos crimes chamados de hediondos, né? Que na verdade é um rótulo que o próprio legislador criou, tá? Óbvio que entre eles estava o estupro, mas entre eles também estava o tráfico de entorpecentes. O sujeito que era pego com 100 gramas de maconha e enquadrado no tráfico, ele estava enquadrado num crime hediondo. E essa lei proibia liberdade provisória, proibia progressão de regime, mas ainda na década de 90, começo dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal julgou diversas ações, tanto individuais como coletivas, entendendo que uma lei ela não pode tolher do juiz, do julgador, o poder de, caso a caso, definir se o sujeito pode ou não pode responder ao processo em liberdade, ou se o sujeito pode ou não pode progredir de regime. A progressão de regime é já na condenação, já no cumprimento da pena, mas que também é um rigor a mais que se colocava aos crimes hediondos. E por que o Supremo decidiu assim? Porque a nossa Constituição, ela primeiro prevê a presunção de inocência, e não é algo privativo, exclusivo da Constituição brasileira. Todas as constituições de Estados democráticos prevêem a presunção de inocência, prevê a individualização da pena. Então, cabe a um juiz decidir num processo criminal se as pessoas devem ficar presas ou não enquanto não são condenadas. No Brasil, as pessoas, em geral, respondem em liberdade, mas é um dos países que mais prendem antes do trânsito em julgado. Nós temos uma população de presos provisórios, ou seja, presos que estão presos por conta de uma prisão preventiva, que é elevadíssima em relação a outros países. Ou seja, os nossos juízes não se veem tolhidos de decretar uma prisão preventiva e de impor uma medida cautelar contra o réu. Pelo contrário, é o que há, e isso o STJ, por exemplo, tem reclamado bastante, ao inverso, há uma banalização da prisão. É claro que quando nós nos deparamos com alguns casos isolados, como esse que nós estamos falando, nós tendemos a julgar o geral pelo particular, como se o mal do país fosse a liberdade. Mas talvez o mal deste caso seja a liberdade. Eu não conheço o caso, mas provavelmente, pelo que vocês estão dizendo, talvez neste caso haja um erro. Mas o Ministério Público pode recorrer dessa decisão. Fábio. Se não é o caso, se esse sujeito oferece... Oi? Não, perdão, pode continuar. Eu só ia completar com uma outra questão, mas por favor. Não, a gente não pode esquecer que em todo processo existe a defesa, existe o juiz e existe o Ministério Público, que é uma instituição muito séria, como todos nós sabemos, muito combativa. Se há uma colocação em liberdade indevida de alguém, pode-se ter a certeza de que o Ministério Público irá recorrer. E se o tribunal entender que o juiz errou, esse sujeito vai para a prisão. Né? O que eu entendo é que nós não podemos julgar o sistema judicial, o sistema jurídico brasileiro com base neste caso. Eu acho que essa é a armadilha. Este é o perigo. Porque o sistema não é ruim. O sistema dá ao juiz o poder
e aos tribunais, em recurso, de decidirem quem deve permanecer preso, quem deve permanecer solto. Finalizo com base em critérios racionais, em critérios objetivos, para que não se crie o decisionismo, para que não se crie o favoritismo, para que não se crie o julgamento arbitrário, não é? Para que a gente possa ter uma regra que vale para todos. Quando se tem uma regra que vale para todos, sempre se corre o risco de desagradar, né? Ou nós optamos pelo arbítrio total, de que nós podemos fazer o que queremos em qualquer caso, ou nós optamos pelo direito. E o direito é uma regra que, em tese, tem que valer para todos. E próprio do direito que, em casos individuais, pode ocorrer uma ou outra injustiça. Isso é natural. Mas nunca inventaram um sistema melhor, né? Rapidamente, Fábio, a gente tem 2 minutinhos, né? Porque eu acho importante que você explique também essa questão do flagrante, né, Oineg? Porque assim, nesse caso específico, né? A informação que a gente tem é que a própria menina de 6 anos conseguiu gravar o estupro, né? E que essas imagens teriam sido exibidas e as pessoas, inclusive, que colocaram em liberdade o suposto estuprador, viram essas imagens. Houve de fato o flagrante, mas ele não tem uma duração. Como é que funciona isso? Quer dizer, as imagens estão lá. Ele não foi flagrado cometendo o crime? Ou o flagrante dura por determinado tempo apenas? Na verdade, o flagrante, tecnicamente falando, pelo que vocês estão me contando daqui do caso, isso não necessariamente é um flagrante delito. Tecnicamente falando, tá? Uma prova crepitante de um fato, uma prova muito eloquente de um fato, de um crime, não é necessariamente flagrante. Flagrante é quando a polícia aborda o sujeito na prática do crime ou logo depois de cometer o crime, com instrumentos do crime, com algo que induza e sugira que, evidentemente, ele seja o autor do crime que aconteceu imediatamente antes, logo antes, né? Isso é flagrante, tá? O que não significa que alguém que não é pego em flagrante, como neste caso, ele não possa ter uma prisão preventiva decretada. Ou seja, se é flagrante ou não, no fundo, significa pouca coisa, porque nós podemos ter uma situação que não é de flagrante, ou seja, dias depois, essa fotografia ou esse filme foi parar nas mãos da polícia, a polícia identificou o sujeito e tal. Vamos dizer que 20 dias depois, ela tem o nome e o endereço desse sujeito. Isso não é flagrante, mas ela tem uma prova muito importante. Essa prova pode ser usada para embasar um pedido de prisão preventiva, certo? Que é provavelmente o que deve ter sido feito e, por alguma razão, que nós não sabemos, eu não li os autos, o juiz indeferiu ou negou ou não aplicou a prisão preventiva. Mas, então, é importante, as hipóteses de flagrante são hipóteses muito técnicas previstas no Código de Processo Penal. O flagrante, embora nós possamos usar a palavra flagrante coloquialmente, né, como algo que é evidente, como algo que é indiscutível, como algo que salta aos olhos, não é essa a definição de flagrante do Código de Processo Penal. O que em nada afeta a necessidade ou não de decretar a prisão do sujeito antes da condenação, tá? A prisão em flagrante, na verdade, é só uma das formas de se trazer o sujeito à prisão, né? Ela pode ser assim, ela pode ser por mandado de prisão expedido por um juiz. Tá? É simplesmente a forma como o sujeito é trazido à prisão. Ô, Fábio, só para encerrar, eu sei que vou ser punido e mandado para a cadeia por fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo já estourou. O Fábio França já falou, temos 2 minutos, mas eu vou fazer uma para você responder em 1 minuto. A gente tem esse camarada cometendo um estupro e sendo libertado. A gente tem um desembargador na Bahia que soltou um traficante de drogas. A gente teve o Marco Aurélio Melo decidindo, esse traficante aqui, André do Rep, está há muito tempo preso, solta o camarada, o cara sumiu. Então, a gente tem erros
do cidadão comum cometendo um crime, ou melhor, do juiz comum, do pequeno delito e desses delitos que são delitos internacionais. André do Rep é um traficante internacional, solto por um ministro do Supremo. Entendo que você diga que a gente não deve analisar o todo pela parte, mas quando as partes, e a gente tem vários casos desse tipo, o sistema de justiça, o Conselho Nacional de Justiça, não tem que discutir nada, simplesmente a gente tem que entender como sociedade o que está acontecendo, dizendo é isso aí, a regra é boa, como filosofia ela é boa mesmo, a prisão é a exceção, nós não podemos condenar todo mundo porque uma meia dúzia erra, mas não tem nada para discutir. E, por favor, se puder responder rápido, porque senão eu vou ser preso. Essa tua pergunta é muito boa, né, Eduardo? Porque é o dilema, né? Agora, você imagina o seguinte: os casos em que o Supremo ou o STJ decidiram ao longo dos últimos 30 anos, anulando interceptações telefônicas ilícitas e soltando supostos delinquentes, né? São os casos que formam hoje o arcabouço jurisprudencial que impede que a Polícia Federal fique nos escutando ilegalmente, arbitrariamente, ao seu bel prazer. Ou seja, o que forma a jurisprudência dos tribunais e garante a segurança jurídica de um cidadão, de um indivíduo, contra o arbítrio do Estado, são casos criminais em que há um suposto delinquente e que o advogado leva a questão aos tribunais. Aquele caso vai gerar a soltura de um eventual delinquente? Possivelmente. E isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema judicial muito mais rigoroso com a prova ilícita, com nulidade, do que aqui. Só, com a diferença de que lá, aquele que pratica a nulidade responde pessoalmente, com patrimônio, responde às vezes até criminalmente. Eu digo promotor, a polícia. É muito comum a gente ver em casos seriados o sujeito dizer: eu não tenho um caso, né? Porque é muito sério abrir um caso contra alguém nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui é muito fácil. Basta oferecer uma denúncia, o máximo que pode acontecer é ela ser rejeitada, o sujeito absolvido, ninguém vai responder por ter acusado alguém ilegalmente, por ter acusado alguém despropositadamente. Isso para dizer que o Brasil não é esse reino da impunidade, como se gosta de vociferar. E a jurisprudência dos tribunais, ela serve para garantir e colocar um limite ao arbítrio do Estado. Existe um custo para isso, que é, evidentemente, a anulação de casos criminais que são levados aos tribunais. Mas sem esses casos, a jurisprudência não existiria e o arbítrio campearia solto. Ou seja, o cobertor é curto no Estado de Direito, né? Por isso que o Estado de Direito é o oposto do Estado totalitário. O Estado totalitário, ele pretende preencher todas as esferas e não deixar nada a desejar, né? A democracia não. A democracia é falha, a democracia é imperfeita, o Estado de Direito permite justiças, ele permite que se decida judicialmente contra a opinião pública, contra o desejo da maioria, e se queremos viver num Estado de Direito, é o preço módico, dizia o ministro Sepúlveda Pertence, falecido recentemente, preço módico que se paga para viver num Estado democrático de direito. Maravilha. Fábio Tofik, muito obrigado, advogado criminalista, dando as orientações, uma aula para a gente aqui, para entender essa coisa difícil de engolir, mas com a qual a gente, de fato, tem que aprender a lidar. Fábio, muito obrigado pelas informações, pelas respostas. Até uma próxima conversa. Valeu, obrigado. Um abraço.